O tema de hoje é estou fraco, mas sou forte. Estou é temporário. O verbo estar é um verbo de caráter temporário, algo que passa. O verbo ser tem valor atemporal, permanente. Estar fraco é uma condição do momento. Ser forte é algo atemporal, é algo constante. Nós vamos ver estes dois verbos num contexto, na história de Gideão. Vamos começar vendo essa história através da vida de Gideão, que estava se sentindo fraco num momento delicado de sua vida e da vida da nação dele. O Senhor é contigo. O Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor diz para ele: eu sou contigo, não só nessa situação, mas em todos os momentos da tua vida. O Senhor é contigo. Mas, quando foi isto? Onde aconteceu? Por quê? Com quem? Para entender um pouco mais, vamos entender o que aconteceu em Juízes 6, de 1 a 10. Você depois lê na sua Bíblia, mas eu aqui vou comentar com vocês. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor permitiu que os midianitas os oprimissem por 7 longos anos. E tudo que Israel produzia, os midianitas vinham e tomavam para si. E não deixavam mantimento em Israel. Nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Por isso Israel empobreceu muito. Então eles lembraram-se do Senhor e clamaram ao Senhor por causa dos midianitas. Deus enviou então um profeta dizendo: eu livrei vocês dos egípcios e pedi que não temessem os deuses estranhos, mas vocês não me ouviram. Viram? Então foi por isso que eles foram oprimidos, porque eles não seguiram os conselhos do Senhor. Mas vamos ver agora o que acontece aqui na vida de Gideão. O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bisrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvá-lo, para o salvar dos midianitas. Gideão o anjo estava malhando trigo no lagar, estava trabalhando num lugar impróprio para se trabalhar o trigo, porque ele estava escondendo-se dos midianitas. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. Vamos ver? Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Vejam, o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho. Podemos até entender que ele estava invisível, porque o texto diz o que depois? O anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Olha o texto que nós já vimos. É contigo, varão valoroso, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram? Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Olha só, Gideão coloca aqui diante do Senhor as coisas que os pais diziam, que o Senhor fez subir do Egito. E ele não estava entendendo o que estava acontecendo, porque eles estavam sendo oprimidos pelos midianitas. Mas uma coisa interessante, outra coisa bem interessante, é que Gideão diz: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco. O Senhor não disse que era com o povo, o Senhor disse que era com ele, o Senhor é contigo, com a tua pessoa, Gideão. E Gideão confundiu que Deus estivesse falando em relação ao povo. Mas Deus estava dizendo: o Senhor é contigo em todos os momentos, em todas as situações, não só diante desse problema. O Senhor é contigo. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força. Gente, que força! Gideão estava escondido, sentindo-se fraco, tendo que se esconder para cuidar do trigo.
E o Senhor diz, vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, o Senhor está dizendo, eu sou contigo. Não só nessa situação, você é forte. Comigo você é forte. Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, ó, hei de ser contigo. Tu ferirás aos midianitas, como se fossem um só homem. Olha que coisa! O Senhor está dizendo que é com ele. Que ele livraria Israel, que ele feriria os midianitas, porque o Senhor é com ele. Vai nesta tua força. Ele estava se sentindo fraco, mas ele era forte, porque o Senhor é com ele. E ele disse, se tenho achado graça aos teus olhos, dá-me o sinal de que és tu mesmo que falas comigo. Rogo-te que não te aparte daqui até que eu traga o meu presente e o ponha perante mim. E o Senhor disse, esperarei até que voltes. Então Gideão preparou um cabrito e pães ázimos de um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela e trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. E trouxe para o Senhor o seu presente. Porém o anjo do Senhor lhe disse, toma a carne e os pães ázimos e põe-nos sobre esta penha e derrama-lhe o caldo, e assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos. E o anjo do Senhor desapareceu de seus olhos. Então viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse, ah, Senhor meu, pois vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, paz seja contigo. Verbo ser em todos os momentos. Não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou-lhe, o Senhor é paz, o Senhor é paz. E ainda até o dia de hoje está em Ofra dos Abisritas. Vejam, olha que coisa interessante. Olha o cajado. O anjo do Senhor sempre está com o cajado na mão. Estava com o cajado na mão. Né? Aqui é uma aula lúdica. Eu quis trazer essa aula bem lúdica para você entender que Gideão estava se sentindo fraco, mas ele era forte pela presença de Deus na vida dele. O Senhor o observa e o Senhor diz para ele, paz seja contigo constantemente, mesmo diante da guerra, paz seja contigo, porque o Senhor é paz. Olha só. Então nós vamos continuar agora os verbos ser e estar em outros contextos. O item B agora. Nós vimos A sobre a vida de Gideão. Agora o item B, vamos falar deste paralítico aqui. Estava paralítico, mas foi curado. E eis que uns homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico. Lucas 5,18. Se ele estava paralítico, é porque ele não nasceu assim. Houve algum acidente e ele se tornou paralítico. O texto não diz que ele era paralítico, mas que ele estava paralítico. Seguindo, item C, na vida de Davi. Deus é com Davi e não estava com Golias. Disse mais Davi, o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará deste filisteu. Então disse Saul a Davi, vai-te embora, o Senhor seja contigo. Nós vemos aqui em 1 Samuel o diálogo entre Davi e o rei Saul. O rei Saul, conversando com Davi, queria que ele fosse guerrear com as vestes de guerra dele, mas Davi não queria. Saul temia que Davi fosse guerrear com Golias, porque ele era muito jovem. Mas Davi explica que o Senhor já tinha livrado ele da mão do leão e do urso. Então Saul dá a ele uma bênção, não uma bênção temporária, mas uma bênção constante.
O Senhor seja contigo. Não só nesse momento, mas em todos os momentos da tua vida. Próximo item aqui é a frase que me inspirou, do apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 12:10. Sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor a Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Estou temporariamente, mas sou forte. O apóstolo Paulo sabe que o seu Redentor é forte. O Senhor dos Exércitos é o seu nome, como diz Jeremias. Por isso ele afirma estas coisas, como diz em Filipenses 4:12. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque quando estou fraco, então sou forte. Olha que coisa interessante. Eu me lembrei também de outro texto de Jesus, de uma fala de Jesus. Em João 17, Jesus diz, ele orando pelos discípulos e por nós, ele diz: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Temporariamente estamos no mundo, mas nós pertencemos ao céu eternamente. Que coisa linda! Neste vídeo aprendemos que o verbo ser é atemporal, indica uma condição de caráter permanente. O verbo estar indica uma condição de caráter provisório, temporário. Na história de Gideão, vimos que, embora ele estivesse sentindo-se fraco, ele era forte, porque o Senhor era com ele, constantemente. Não apenas naquela situação, o Senhor era com ele. Não com o povo, porque Deus estava triste com o povo, porque eles haviam se distanciado do Senhor. Já nos itens B, C e D, respectivamente, vimos: B, o homem estava paralítico e foi curado. O estava indica um estado temporário, isto é, o homem não nasceu assim. Quando Saul diz, o Senhor seja contigo, está transmitindo-lhe uma bênção permanente, constante. Quando Paulo diz, estou fraco, mas sou forte, isso demonstra a confiança dele em Deus. Ele sabe que Deus é forte. Quando Jesus diz, Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. É maravilhoso saber. Temporariamente estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, pertencemos ao céu. O anjo Gabriel disse a Maria, salve, agraciada, o Senhor é contigo em todos os momentos, em todas as situações. O Senhor é contigo. Deus disse para nós, para mim, para você, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Que coisa linda! Eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo. Quando você está fraco, o Senhor nos esforça. Quando nós estamos fracos, o Senhor nos esforça e nos ajuda sempre. Seja bem-vindo. Não se esqueça de deixar aí o seu comentário, de dar o seu like. É muito importante para mim, tá? Tchau!